Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui dialogando sobre o tema segurança alimentar. Conseguimos uma grande parceria com o Jurispresso e hoje temos dois grandes professores de São Paulo que irá colaborar com esse diálogo e com essa discussão. Inicialmente, eu quero me apresentar, né? Eu sou Nádia Lúcia, eu sou advogada, minha formação é na área de Direito, e percebendo essas inovações que surgiram agora recente, foi no dia 23 de junho, que surgiu a Lei 14.016, a gente percebe que realmente era o momento do Conselho, enquanto controle social, manifestar-se e dialogar com a sociedade, com o setor produtivo e com o poder público, para tentar compreender melhor os desafios que hoje temos em implementar uma lei que, quando nós percebemos, a lei, ela deixa tem alguns vácuos, então nós sentimos a necessidade realmente de aprofundar esse tema, de abrir um diálogo no nosso Estado, e diante de todo esse caos, de tantos desperdícios que a gente observa, a questão da sustentabilidade, nós temos dados recentes da FAO, inclusive, que cerca de 1,3 bilhão de alimentos são perdidos ou desperdiçados. Então, enquanto isso, nós temos 821 milhões de pessoas passando fome. Então, não é justo que tenhamos esse grau, esse nível de desperdício no nosso país, no mundo, no modo geral. E aí, esse desafio de se implementar uma lei, ela tem que sair do papel. Então, para sair do papel, precisamos dialogar com as partes interessadas, porque vai envolver a indústria, os restaurantes, as panificações, a produção, os agricultores de assistência social do Estado e do município estejam presentes, a Covisa, professores, achei que é super importante também, a Covisa, óbvio, está presente para esse diálogo de hoje, e assim, a gente tem assim uma certeza que esse diálogo hoje vai ser de suma importância para o nosso Estado, e quero dar boas-vindas a vocês, que eu vou dizer que o pessoal está na expectativa, quem são esses dois professores, e onde foi que o Conceia foi encontrar Jurispresso e a professora Mônica Bierberg e o professor Roliandro Antunes da Costa. Então, nós encontramos eles através de uma live sobre esse tema, e logo que que eu vi a live, amei a fala dos dois, eu disse, não, eles têm que fazer essa fala para o nosso Estado. E aí, não só para o Estado, abriu essa oportunidade pelo Face, outros estados, outros parceiros, outras comunidades estarem hoje aqui nos escutando e debatendo por esse, nesse tema tão de sua importância para a nossa vida cotidiana. E registrar que os dois professores têm um currículo, assim, maravilhoso. Eu vou aqui dizer a vocês que a professora, ela está fazendo aqui doutorado em ciências e já tem pós-graduação em sustentabilidade, professora e advogada. Então, ela, assim, ela é profundamente estudiosa do tema e domina, e tem vários assuntos que eles vão aqui colocar para nós refletirmos. E enquanto o Roliandro, o nosso amigo, ele é mestre em Direito, ele também é especialista em Direito Ambiental, também em Direito Administrativo. Ele está cursando, ele está altamente ligado na atualidade, já está com Direito Digital e Compliance. Daqui a pouquinho você vai vir voltar para a gente aqui, já para outro segmento, para dar uma aulinha para a gente. Então, assim, atua na área de Direito Administrativo, de Ética, então advogado, então ela é multidisciplinar aí nas atuações. Sejam muito bem-vindos ao nosso Estado. E, assim, quem era para dar as boas-vindas a vocês, aqui eu vou deixar bem claro, era o nosso presidente que está aqui só ouvindo a gente. Nós temos um presidente maravilhoso, Jean Pierre, está aqui na sala conosco,
ele é um entusiasta de todos os assuntos ligados à alimentação, todas as questões de direito humano à alimentação, e assim, também, nosso parceiro deu todo apoio à nossa Câmara, que eu sou a presidente da Câmara do Direito Humano à Alimentação, e ele, Nádia, vá, faça, bacana, então deu todo o apoio, e está aqui presente com a gente, depois ele, Jean, quer dar logo aqui umas boas-vindas a todos que estão nos ouvindo? Sim, Nádia, é um grande prazer, né, estar aqui com vocês e estar tratando desse tema tão relevante. E é também um momento oportuno, né, de dizer que o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional está atento, né, e está atuante nesse processo de doação de alimentos. Nesse momento tão difícil que vivemos, né, com relação à pandemia, estar atento a esse arcabouço jurídico, né, que construímos ao longo dos anos é importante, né, especialmente nesse momento também onde a gente tem também um desmantelamento de sistemas públicos importantes, como é, por exemplo, a extinção do Conselho Nacional e de câmaras importantes, né? Então, debater esse processo legal que garanta o direito humano à alimentação adequada e saudável, especialmente esse item da alimentação que conseguimos conquistar em 2010, né? O avanço desse direito para o artigo 6º da Constituição é extremamente relevante, né? Então, acredito que vamos fazer aqui um bom debate sobre essa lei nova, né, que estamos conhecendo e que precisamos avançar para que essa possibilite também conexões importantes desse sistema alimentar tão complexo, né, mas tão importante para o país, um país que pode ser, tem tudo para ser soberano, tem tudo para ter soberania alimentar e condições necessárias para sair do mapa da fome, para superar os quadros de insegurança alimentar e nutricional e de superação desse momento que estamos vivendo de pandemia. Quero também aqui desejar um bom debate para todos e todas que estão nos ouvindo das redes sociais do Conselho e do Jurispresso. Quero também aqui dar as boas-vindas aos professores que estão aqui conosco, que aceitaram, né, esse convite tão prontamente para ampliar esse debate, o professor Roleandro, a professora Mônica, que está aqui conosco. Gratidão pelo convite, pelo aceite do convite de vocês, e estamos aqui nessa parceria para fazer essa transmissão desse debate tão importante com relação à lei de doação de alimentos. Então, um bom debate. Quero passar de volta a bola aqui para a Nádia Lúcia, nossa debatedora, que também tem atuado brilhantemente nesse debate sobre o direito humano à alimentação adequada e saudável para todos, né? Então, Nádia, um bom debate, sucesso na condução desse momento tão importante. Obrigada, presidente. Feliz, né, com esse momento e reforçar nossa gratidão aos professores. E também quero registrar as minhas colegas da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, da qual eu sou membro, e elas todas também estão dando a maior força nessa parte legal, é quem dá todo um suporte para eu estar aqui hoje presente. E aí eu quero passar agora a palavra para a professora Mônica, que a professora Mônica, junto com o professor Roleandro, tem toda uma didática metodológica para abordagem do tema. Eu não vou ficar interferindo, eu sugiro que a gente flua nas considerações. Se tiver alguma intervenção aqui pelo chat, a gente vai colocando, mas que a gente deixe fluir, né, os trabalhos, e ao final, a gente, no outro bloco, quando terminar a exposição, a gente entra com as perguntas, com os questionamentos. O que é que vocês acham? Pode ser assim? Pode ser assim, sim. Então, eu vou deixar o meu microfone fechado para não ter, acho que é interessante, né? Quem não estiver falando também, a gente deixa. A professora Mônica inicia, não é isso, professora? Sim, tudo bem. E seja bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito, Nádia, pelo convite, Jean-Pierre também. Nós fomos muito bem recebidos aí pelo pessoal do Rio Grande do Norte. Nós ficamos muito contentes, muito satisfeitos mesmo de poder estar colaborando nesse momento, para esse debate, que é super importante, super atual para o Brasil, né? Nesse momento de pandemia, todo mundo está com os olhos voltados para essa questão, né, da alimentação, pessoas que estão passando fome, a necessidade também de cuidarmos dos resíduos sólidos. Então, existem várias questões que estão juntas
né, nesse debate. E eu acho que é muito importante que ele seja divulgado, né, e chegue ao conhecimento das pessoas que algo está sendo feito e que essas pessoas também se juntem a essa causa, que é uma causa muito importante, né? Com relação à apresentação, eu só queria que todo mundo ficasse muito à vontade, né, de falar a hora que quiser, interromper, se quiser fazer um comentário, né, uma pergunta, né, vamos tentar levar a coisa, né, bem de uma forma informal, vamos dizer assim, tá? Então, eu queria começar fazendo um retrospecto sobre essa questão, né, da adoção de alimentos. Na realidade, não bem um retrospecto, né, mas um diagnóstico do que tem acontecido nos últimos anos, né? E o que a gente tem observado é uma resistência muito grande da parte de doadores em relação à doação de alimentos por conta de uma possível responsabilização jurídica, né? Sempre esse argumento ele aparece em todas as conversas, né? Na hora que você solicita para que alguém faça uma doação de alimentos, vem a pergunta: mas eu não corro risco de ser processado? E se acontecer alguma coisa depois, né, com a pessoa, eu vou ser processado? E essa preocupação faz com que esse processo de doação seja um processo um pouco complicado, né, principalmente para o pessoal que faz o recolhimento desses alimentos, que trabalha com isso, porque precisa ser feito, vamos dizer assim, um processo de conscientização, estabelecimento de uma relação de confiança, e a gente tem visto vários casos muito bem sucedidos dessas doações de alimentos, né? Veja o caso do SESC, do Mesa Brasil, que é um programa que já tem há uns 20 anos, né? A ONG Banco de Alimentos em São Paulo também, que também quase 20 anos. Então, são pessoas, né, entidades que estão trabalhando com a doação de alimentos, apesar desse temor. Lógico que se a gente retirasse esse risco, né, ou esse temor que as pessoas têm, possivelmente nós aumentaríamos a quantidade de doações de alimentos. E nesse sentido, me parece que a lei vem, né, para ajudar a retirar essa ideia de que as pessoas têm, né, esse temor de responsabilização. Mas de onde que vem esse temor de responsabilização? Ele realmente existe, né? Porque a gente ouve muito falar, mas a gente vê, não, praticamente, eu, pelo menos, estou estudando esse assunto há muitos anos, e não vi nenhum caso em que a gente tivesse uma discussão dessa natureza nos tribunais, tá? Então, a partir disso, eu comecei a investigar esse assunto e verifiquei que ele nasce, né, essa ideia de que existe uma responsabilização, nasce de uma interpretação equivocada do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva de um fornecedor de alimentos, no caso de os seus consumidores terem algum problema de saúde, certo? Essa responsabilidade objetiva, que a gente chama de objetiva, é uma responsabilidade em que você não precisa apurar a culpa, né? Se o fornecedor foi descuidado, ou se ele tomou todos os cuidados, ou mais ou menos, né? Se foi o empregado dele, a gente não vai discutir isso, a gente vai direto, forneceu, se alimentou com esse produto, esse alimento, e passou mal, então é o suficiente para se estabelecer uma responsabilidade. E é isso que é o grande temor, porque no caso de um doador que doou de boa fé, não achou que teria nada de mal, de repente ele pode estar sob o risco de ter que provar que o alimento era muito bom, que ele estava em condições de consumo. Tá? Esse entendimento, que nasce lá no Código de Defesa do Consumidor, ele tem um problema de nascença, vamos dizer assim. Porque a relação que se estabelece na doação de alimentos para pessoas carentes não é uma relação de consumo. Esse é o primeiro ponto, eu acho que é fundamental estar claro, né? É lógico que, na prática, o que a gente vai ver são pessoas que praticam o comércio, né? Que tem um restaurante e que vão doar. Né? Então, a princípio, eles seriam fornecedor? Sim, seriam fornecedor. Só que nessa relação, nessa intenção de doar para a alimentação humana,
para ajudar uma pessoa carente, não há esse mesmo intuito de estar dentro de uma relação de consumo. Lógico que doações em relação de consumo podem gerar uma responsabilidade. Imagina alguém, uma empresa que resolva doar amostras grátis de um biscoito, e esse biscoito faça as pessoas passar mal. Isso sim é uma relação de consumo, porque existe uma intenção, por exemplo, de captar clientes, né? Trazer pessoas para consumir seus produtos. Mas não é o caso da doação de alimentos para pessoas carentes, né? Nesse caso, é uma sobra, né, um excedente de alimentos e que estão em boas condições e que a pessoa, né, por intenção de bem fazer, ela faz a doação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, em termos de responsabilidade na doação de alimentos é isso. Não existe aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né, sobre essas relações. É um outro tipo de relação que está disciplinada pelo Código Civil, tá? Esse receio, então, a gente pode dizer, não é fundado, tá? E não é fundado também não só pelo afastamento do Código de Defesa do Consumidor. A gente também afasta por um outro argumento até maior, vamos dizer assim, de mais peso, que é a própria Constituição Federal. Né? A Constituição Federal fala em direito à alimentação. Então, como é que eu posso fazer uma interpretação da lei que desestimule as pessoas a alimentar outras pessoas? Né? Não tem muito sentido. Se a gente está falando que eu tenho o direito, eu como, vamos dizer assim, dono de um restaurante, eu tenho o direito de fazer o que bem entender com aquela sobra que teve no dia, inclusive jogar fora, eu tenho que entender também que existem, do outro lado, pessoas que têm direito à alimentação. E essas pessoas precisam, esse alimento que está sendo disposto pelo restaurante, não é simplesmente uma mercadoria, mas é um instrumento de realização de dignidade humana. Quando a gente muda esse foco, né, começa a olhar para esses alimentos de uma outra maneira, a gente consegue começar a entender por que é inviável uma interpretação que responsabilize doadores, certo? Então, de acordo com a Constituição Federal e de acordo até mesmo com o Código Civil, né? Quando ele fala em responsabilização, ele não está falando nessa situação, tá? Ele impõe que seja pelo menos apurada a culpa, né? E o que seria apurar a culpa? A verificar que se quem doou teve algum descuido, alguma negligência, né, no tratamento daquele alimento, na manipulação, e acabou oferecendo alimentos sem qualidade, tá? Mas isso é uma outra questão, né? Ela é diferente dessa questão que a gente está falando de uma responsabilização objetiva. A responsabilização subjetiva, então, vai exigir que a pessoa que sofreu o dano, né, no caso, passou mal, ela faça a prova de que esse alimento não estava bom, certo? Então, nesse sentido, a lei, ela vem em boa hora, tá? Por quê? Ela faz esse esclarecimento, tá? Não que hoje, que antes, né, antes da lei, não houvesse, houvesse responsabilidade e agora com a lei não existe. Não, a lei simplesmente esclareceu o que a gente já vinha observando da própria interpretação do sistema jurídico, né? Que não existe responsabilidade. Oi? Vamos lá, professora, só queria acrescentar tudo isso, né? Dizendo que a gente está tratando aí de um direito social previsto na Constituição Federal, no artigo 6º, né? E quando a gente fala de alimentação, a alimentação tem esse viés, né? De ser um direito social. E ela que proporciona minimamente a condição humana de sobrevivência. E responsabilizar, na verdade, a própria pessoa que faz a doação sempre foi um problema, sempre foi uma preocupação. Então, por isso que a senhora abre a live aí dizendo a respeito dessa responsabilidade, justamente porque existe uma necessidade de se preocupar com isso, né? Por isso da produção legislativa.
E a gente sabe que essa produção legislativa, ela é uma matéria que acaba sendo de competência comum também na Constituição Federal, porque de uma certa forma ela implica em aspectos de direito ambiental, né? Quando a pessoa faz a doação de alimentos, ela proporciona inclusive a utilização desse alimento ao invés desse alimento ser descartado. E aí um dos dados importantes no começo desse nosso debate, dessa nossa fala, é no sentido de que, por exemplo, a Abracel, que é da região metropolitana de Campinas, ela faz um levantamento de que nos restaurantes sobram, em média, 5 quilos de alimentos por dia, né? São 5 quilos de alimentos, ou seja, é uma quantidade relevante de alimentos que acabam sendo jogados fora, né? Isso para falar de restaurante. E a legislação, ela abarca uma série de coisas, né? A legislação, ela não fala apenas de restaurante. A 14.016, essa lei que entrou em vigência aí tão recentemente, nós estamos falando aí de final de junho, né? Ou seja, pouquíssimo tempo, não faz nem 2 meses, fala que os estabelecimentos que produzem ou fornecem alimentos, inclusive os alimentos que são in natura, né? É isso que está no artigo 1º. Os alimentos que são in natura, produtos industrializados, refeições prontas para consumo, ficam autorizados esses estabelecimentos a doar os excedentes não comercializados, ainda que estejam com a qualidade de próprios para consumo humano. Por isso que a sua fala inicial aí a respeito da responsabilidade civil é tão importante, né? Agora eu posso fazer a doação com uma legislação que nos dá, dentro de critérios, a possibilidade de doar sem ter efetivamente o problema de responsabilidade civil. Veja, isentar responsabilidade civil não é bem o tema, acho que não é caso de isenção, é no caso uma regulação para que não haja a incidência da responsabilidade civil, como você bem falou. Exatamente. O seu microfone. Seu microfone, Nádia, está desligado. Olha só. Bom, gente, queria fazer aqui uma abordagem, professores, com relação à questão dessa responsabilização, com relação à questão do consumo. De fato, nós estamos falando de duas legislações, tanto o direito consumidor como o direito constitucional. Mas tem um fato que a gente não pode deixar de lembrar. A lei é um avanço, mas quando se diz que, mesmo em condições, que aqui eu queria também debater sobre isso, mesmo que haja danos à sua embalagem, eu achei esquisito, achei estranho isso estar na legislação. Essa questão da possibilidade, porque o consumidor, na legislação, já não é para se vender com esse probleminha de embalagem. Como é porque é para doação, a gente vai permitir. Aí, isso deve ser revisto, a gente deve também observar que não é porque a gente está dando para pessoas, né, em vulnerabilidade, que a gente não tem que descartar, porque estamos falando aqui com segurança alimentar, um conselho de segurança alimentar. A gente aqui do conselho debateu e a gente achou assim um pouquinho, né, esdrúxula aqui essa condição. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Nádia, eu acho ótimo você falar isso, porque a segurança alimentar, ela não quer dizer só fornecer o alimento, mas um alimento de qualidade, né? Então, a gente tem que pensar também nessa questão da segurança do alimento. E, realmente, é uma disposição, vamos dizer assim, que contraria, né, o Código de Defesa do Consumidor, mas eu acho que é interessante você colocar essa questão, porque ao meu ver, essa é uma matéria que mereceria uma regulamentação, uma explicitação do seu conteúdo. Que condições são essas? O alimento está com a embalagem danificada, mas vamos receber esses alimentos fazendo, por exemplo, algum teste bacteriológico, né? Vamos submeter a algum tipo de exame, né? Se for, então aí sim a gente pode assegurar que o alimento tem condições de consumo ou não, né? Essa questão do Código de Defesa do Consumidor com relação a datas de validade, essas embalagens que estão danificadas, tudo isso está sendo objeto também de muita discussão na academia a respeito do rigor com que essas normas são levadas e quanto o alimento acaba sendo desperdiçado, alimento bom, justamente por causa de um rigor excessivo. Veja, por exemplo, o alimento, vocês já devem ter visto em supermercado, muitas vezes eles pegam frutas
tipo laranja, caqui, coloca dentro de uma bandejinha, passa um plástico e cola uma etiqueta, e nessa etiqueta obrigatoriamente tem que ter uma data. Aí chega a determinada data, o fruto está bom para consumo. A gente olha ali pelo plástico, a gente vê que tem condições. É uma fruta, a gente sabe avaliar a condição de uma fruta, mas como tem aquela etiqueta, é necessário jogar fora. Então, tudo isso são questões assim, que estão num momento de discussão, que eu acho que é muito saudável, é muito importante, justamente para a gente enfrentar essa questão do desperdício alimentar, porque muito desperdício acontece por conta desse rigor excessivo. Chegou aqui uma pergunta bem focada nessa questão do teste, dessas boas condições sanitárias. A Poli Oliveira, ela colocou justamente isso. Como será testada essas boas condições sanitárias? Aí, Roliandro e Mônica, né, essa questão, Roliandro, se você quiser se posicionar sobre isso. Vamos lá. Nádia, é o seguinte, quando a gente fala da legislação, ela ainda está no momento inicial de aplicação, e a gente tem que dar efetividade. Porque esse assunto, qual a importância dele? A importância dele está no aspecto de você minimizar a fome no país. Né? Você doar alimentos significa diretamente proporcionar a possibilidade de redução da miséria. Dá para falar que é um programa social? Não, porque é uma legislação e agora cabe, na verdade, as pessoas que estão envolvidas, né, aos atores envolvidos aí na legislação, que a legislação permite que se envolvam, fazer com que essa lei ela tenha efetividade, para que haja as doações. Quando a gente fala da qualidade do que está sendo doado, e a pergunta é nessa linha, como que a gente vai aferir isso? Esse é um problema de ordem prática e que não pode ser também atrasado em termos de solução. A gente tem que encontrar uma solução de fiscalização adequada, mas a legislação, ela traz mecanismos para isso. Então, antes ainda de falar especificamente da fiscalização em si, primeiro, é necessário que os produtos estejam dentro da validade, nas condições de conservação especificadas pelo fabricante. Isso, a legislação ainda coloca uma vírgulazinha nesse inciso do artigo 1º, no inciso 1, que ele fala quando aplicáveis. Por que quando aplicáveis? Porque, na verdade, claro que se o alimento for já preparado, não tem embalagem própria ainda para condições de conservação industrializada, porque o alimento já está preparado. Por isso que é o quando aplicáveis. No inciso 2, ela fala que não tenham comprometidas a sua integridade e a sua segurança sanitária, que é o problema da fiscalização. O mesmo que haja danos à sua embalagem, eu entendo que não pode ser uma embalagem violada, talvez uma embalagem amassada, uma embalagem que possa ter algum tipo de algum rasgo no rótulo, mas que não estrague a integridade do produto e que se saiba a respeito da validade e condições de conservação. E o terceiro inciso, ele fala que tenham mantidas as suas propriedades nutricionais. E aí eu acho que a preocupação maior são com os alimentos já preparados, né? A própria segurança sanitária. Então, quem é da área de segurança sanitária vai ter que ter uma regulamentação nesta lei para saber como fiscalizar isso, tá? Para que não haja nenhum tipo de dano indesejável aí para quem seja o receptor dessa doação. Porque, na verdade, é aquilo que você mesmo, Nádia, comentou, né? Não é porque nós estamos fazendo a doação de um alimento que esse alimento ele tem que ser resto. Pelo amor de Deus, jamais. A gente nem pode, em hipótese alguma, utilizar um termo como esse. Muito pelo contrário. É simplesmente aquilo que está sobressalente, tem uma quantidade maior do que é utilizada naquele momento. Então, para que não haja simplesmente descarte, é realizada, então, a doação. E quanto ainda ao aspecto de condições para que isso ocorra, a professora Mônica vai falar daqui a pouco também, quem é que pode ser o doador? Né? A lei traz algumas observações, especialmente no parágrafo 2º do artigo 1º, né, professora Mônica, que fala um pouquinho sobre isso, né? Quem é que pode recepcionar e qual é a exigência que se tem em relação a quem recepciona, a quem pode fazer essa doação e receber esse alimento de doação, porque também não é algo indiscriminado, que eu posso sair doando aí indiscriminadamente pela rua, né? Não é tão simples assim. A legislação ela traz critérios para que isso ocorra. Então, quiser complementar, professora? É isso que eu vou passar também agora para a professora Mônica,
porque essa nossa preocupação, como você também, Roliane, colocou, é de unirmos esforços e quem está na lei poder se compor, né? Fazer uma rede. É a Covisa, é o Estado, porque pense, se uma panificadora ou um restaurante desejar doar, eles podem até desejar doar, mas para quem doar? Onde é que está essa rede de vulneráveis? Onde eles estão? Então, precisa ter realmente esse envolvimento das duas pontas. E quem vai mediar isso? Pode, muito bem, ser o terceiro setor, pode ser o governo. E quem vai dizer que pode? Quem não pode? Quem vai fomentar? Então, o nosso papel hoje está sendo muito bacana nessa live, nessa oportunidade para a gente despertar isso aqui no Estado e criarmos uma rede onde os panificadores, restaurantes, indústrias, hospitais, onde tiver sobra de alimentos, lanchonetes, cooperativas, que quiser doar, saber para quem doar. Aí a senhora fale mais aí sobre essa questão de quem pode doar e de que forma quem pode receber, qual a ideia que a senhora traz para a gente aqui. Professora, está desligado o microfone. Ai, desculpa. A lei faz uma exigência, assim, com relação a quem vai receber esses alimentos. E quem são essas pessoas? São entidades que são reconhecidas pelo poder público, né? Então, nós não poderíamos sair doando também para qualquer pessoa, justamente pelo risco de que a gente não sabe o que vai ser feito com esse alimento. Então, a lei já está isentando o doador de responsabilidade. E agora imagina se a gente permite que ele doe para qualquer pessoa que não cuide corretamente desses alimentos, né? O risco aumenta sobremaneira, né? O risco de haver um acidente aí no consumo desses alimentos. Então, é necessário, sim, que exista essa intermediação, né, de pessoas que são reconhecidas pelo poder público. E um outro critério também com relação aos sujeitos que participam desse ciclo da doação é que sejam pessoas, né, os beneficiários finais ali, quem vai receber mesmo o alimento, que vai consumir o alimento, sejam pessoas em situação de necessidade, tá? E em situação de vulnerabilidade. E aí, nesse sentido, eu já até conversando com o professor Roliandro, né, a ideia é que realmente exista algum tipo de cadastro, por exemplo, vamos doar só para as pessoas que têm o registro no Bolsa Família, né, ou na Secretaria de Assistência Social, algum tipo de cadastro para a gente poder também canalizar esses recursos para as pessoas que realmente necessitam. Porque a gente sabe que nesse meio, né, dos alimentos, das doações, existe também muita gente que é mal intencionada, muitas vezes desvia esses alimentos, né, revende alimentos, isso é uma coisa muito perigosa. Então, nesse sentido, a lei ela é bem bem-vinda, porque ela cria, vamos dizer assim, a forma que a sociedade já tem que se adequar para poder fazer esse processo funcionar. Okay? Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Só complementando, Nádia, né, em cima do que a professora Mônica está dizendo, ela pode ser uma doação feita diretamente, tá? Em colaboração com o poder público. Então, o poder público pode coordenar isso, né? Pode ser por meio de bancos de alimentos, né? De entidades beneficentes de assistência social que seja certificada, e aí existe legislação própria para isso, para essas entidades de assistência social que estejam certificadas, que a gente chama de SEBAS, né? Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Essa SEBAS, ela acaba sendo uma certificação concedida pelo governo federal, por intermédio dos ministérios, aí depende de cada área, no caso aí, muito mais próximo do desenvolvimento social, né? Para pessoas jurídicas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, tá? E aí tem uma lei própria que trata disso, que é a Lei 12.101, de 2009, né? Que dispõe sobre essa certificação dessas entidades. Então, existe uma regrinha aí para as entidades, então, ou são os bancos de alimentos, ou entidades beneficentes, ou até mesmo entidades religiosas, tá? Entidades religiosas. Tudo isso para ter uma validade na coordenação da recepção desses alimentos, né? Com relação à questão da doação. Então, existe na legislação uma facilidade e uma preocupação, que foi aquilo que inicialmente a professora Mônica mencionou,
a respeito da responsabilização de quem doa. Mas existe uma preocupação também na legislação de dizer quem é que vai recepcionar esses alimentos em doação, para que ele faça de uma forma adequada, que esses alimentos rapidamente cheguem nas mãos dos mais necessitados, das pessoas mais carentes, que precisam desses alimentos que seriam simplesmente descartados e jogados fora. Aliás, nesse sentido, só queria fazer um comentário, lembrando, né, que nesse dispositivo se menciona o banco de alimentos, mas os demais equipamentos de segurança alimentar, que são também importantes, né, cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, eles não entraram nessa lista. Eu entendo, particularmente, que essa não era a intenção da lei, né, de ser restritiva a bancos de alimentos. Então, a gente pode pensar, sim, que essas entidades, esses equipamentos de segurança alimentar também estão incluídos. Nádia. Isso aí, professores. Eu também compreendo, até porque nós trabalhamos no sistema de segurança alimentar, nós trabalhamos em equipamentos de segurança alimentar, onde os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentos, tudo isso faz parte desses equipamentos. Então, também não é justo. Inclusive, até doações, quem sabe, até para a questão de escolas, de creches, enfim. Como é uma lei que ainda está para ser regulamentada, acho que a gente tem muito ainda que avançar. E eu acho interessante que a lei ela se preocupou muito numa problemática que há muito tempo se tinha da responsabilização da doação, como a senhora falou, professora. Realmente a questão do cuidado, né, de você, poxa, se eu der esse alimento e causar dano, e hoje tem a figura do dolo, né, se configurar o dolo é que a pessoa é responsabilizada. E também a pessoa do intermediário. Existe o intermediário. Existem as figuras do produtor final, do receptor final. Então, eles criaram algumas figuras jurídicas, dentro do contexto dessa legislação, que nos faz pensar, de toda a cadeia, ninguém tem responsabilidade. Então, isso aí é preocupante também. Eu me preocupo, porque, poxa, se de repente surgir essa problema. Opa, acho que travou a professora, pelo menos para mim, a Nádia travou para mim aqui. A gente muito bem. Tá certo. Estão ouvindo? Tá dando certo? Agora sim. Voltou. Então, essa questão da doação, o instituto jurídico que eu estava querendo falar, da questão da doação. Então, a relação realmente é de doação, não é relação contratual. Então, quem vai receber é porque deseja receber. Então, há um consenso entre as partes. Um quer entregar e o outro quer receber. Então, eu acredito muito que a legislação trouxe muito essa figura da não responsabilização. E quanto à implementação, fica para a gente aqui, dos controles sociais, do poder público, dos diálogos que nós estamos fomentando. Aqui no chat saiu. E as Covisas, e a vigilância sanitária foi convidada? Eu acredito que ninguém foi convidado, porque essa lei surgiu assim, apesar de ter tido vários debates anteriores, mas recentemente isso foi a surpresa. Né? Agora, em junho, quando chegou a lei, e pronto, chegou a lei, e agora? Então, acho que esse debate ainda vai surgir com as vigilâncias sanitárias. Eu acredito que acho que seria esse o caminho para a gente estar trabalhando aqui a questão da regulamentação da lei, esses desafios que a gente vai aqui indo para esse debate mais de implementar, de como seria isso. Vamos lá, professora. Sim. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa primeiro, depois eu passo a palavra para a professora Mônica, só para complementar dentro do seu questionamento, porque assim, a doação específica dessa lei, ela tem que ser realizada de modo gratuito, já que é uma doação, isso é muito óbvio, mas a legislação, ela afirma isso, inclusive, sem incidência de qualquer encargo que torne essa doação onerosa. Então, quem está doando, está fazendo para poder auxiliar. Auxiliar quem? Aí vem o ponto. As pessoas que são beneficiárias dessa doação são aquelas que a lei autoriza. Podem ser pessoas, famílias, grupos em situação de vulnerabilidade, ou de risco alimentar ou nutricional. Então, a própria legislação já nos dá essa condição, a preocupação de que as pessoas, as famílias, os grupos de pessoas que estejam em risco alimentar ou nutricional, ou seja, em situação de miséria, de fome, né? Então, isso é bastante importante que a gente tenha em mente, que esse é o destinatário final dessa doação.
E com relação à regulamentação, né, professora Mônica, fala um pouquinho para a gente aí desse projeto, para ele ter chegado nessa lei, né, essa lei 14.016 de 2020, foi um tramitar muito rápido, né? Explica para a gente como é que foi isso daí também, porque não teve tanta participação na discussão da parte prática do negócio. Inclusive, antes até de comentar a questão de como veio a lei, eu queria fazer um comentário que deveria ter feito até no começo. Essa lei, se vocês verem o teor dela, ela abre para a doação de praticamente qualquer alimento, né? Então pode ser alimento perecível, pode ser um peixe, pode ser uma carne, não é? Tá ali de uma forma bastante ampla, né? E a questão dos alimentos, da doação de alimentos, ela passa, vamos dizer assim, ela não é simplesmente doar ou não doar, mas se decidirmos doar, temos que ver como vamos fazer essa doação, né? E aí entra essa questão da regulamentação, porque a logística, por exemplo, de um alimento preparado, que é o que a lei faz, referência expressa, é completamente diferente de uma logística de doação de alimento in natura, né? E aí a gente também tem que pensar não só na regulamentação, mas também na capacitação, né, na instrumentalização desses receptores, dessas pessoas que vão coletar esse alimento. Então vamos precisar de um caminhão refrigerado, né? Vamos precisar de um ambiente que mantenha a temperatura desse alimento, até quando, um controle maior também. O alimento é preparado, tem que ser consumido até, sei lá, 24 horas depois. Então, tudo isso tem que ser objeto de regulamentação, certo? Então, aí voltando, né, ao que o professor Roliandro me provocou aqui, sobre o projeto de lei, é interessante pensar, né, que esse projeto de lei ele foi proposto no começo desse ano, e ele, assim, em 6 meses ele foi aprovado. E temos vários outros projetos de lei hoje em tramitação na Câmara e no Senado, são mais de 40 hoje, somando tudo. E esses outros projetos abarcam alguns, vamos dizer assim, alguns brancos que essa lei deixou. Então, o nosso trabalho também vamos dizer assim, de cobrar a formação de legislação sobre esse assunto ainda não acabou. Isso aqui é só um começo mesmo, né? Ainda temos outros aspectos que a gente vai precisar atuar, né? E possivelmente recorrendo a esses projetos, né? A implementação desses projetos de lei. Já agora quer fazer uma intervenção, conversar aqui também, Jean, suas preocupações, que eu sei que você deve ter muitas. Coloca aqui para a gente debater. Não, tranquilo. Eu acho que estou instigado assim com tantas questões, né, com tantas questões que aparecem. Estou acompanhando aqui também as redes sociais, quanto é importante também, como a professora Mônica fala, né, de lapsos, né, que essa legislação deixa, né? E aí o professor Roleandro levanta uma questão também importante com relação às redes, rede socioassistencial, né, dentro do Sistema Único de Assistência Social. Essa rede socioassistencial é responsável por capilarizar esse processo, né, fazer com que essa alimentação ela chegue aos beneficiários finais também, além dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. E não está claro ainda para a gente, não está como é que essa relação desse Sistema Único de Assistência Social, essa lei contribui, de que forma ela azeita essas engrenagens, né, da chegada desses alimentos para a população mais vulnerável. Me preocupa também o fato de que essa lei de doação ela também precisa de um amplo processo de controle social, né? Como a sociedade ela também monitora, como é que a sociedade sabe essa quantidade, de que forma isso chega, quais são a lista desses beneficiários que são responsáveis e de que forma esses projetos também de doação de alimentos eles chegam para que a sociedade possa monitorar,
né? Então, como é que isso vai fazer com que a gente tenha processos de controle social? Porque isso, por ser uma lei, ela acaba também vindo com uma outra carga também de demanda para a sociedade de monitoramento dessa política, né? De monitoramento desse processo. E aí eu acho isso extremamente importante que a gente esteja atento. Um outro aspecto que eu acho que eu queria que vocês comentassem era com relação, por exemplo, a, a própria doação em si, né? Porque também isso pode causar interesses, né, vários. O interesse daquela instituição, ou daquela empresa, ou daquele ente que quer doar, porque tem um excedente de produção, e aí isso vai para a população, e isso é consumido pela população numa perspectiva de você dar acesso à alimentação, que é extremamente importante, mas também que ele contribui para o que a gente está construindo nos últimos anos, de fazer com que a população tenha acesso à alimentação saudável, alimentação in natura, né? A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente tem que ter pelo menos 5 porções, né, de frutas, verduras e hortaliças diariamente, e isso e aí a lei da alimentação escolar, por exemplo, ela favorece esse aspecto, né? Então, como é que a gente vai dialogar com empresas, instituições que, de repente, possam ter outros interesses? Eu posso ter uma empresa completamente alinhada a uma perspectiva contra o que diz o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que é alimentos extremamente ultraprocessados, ricos em sal, que vai causar danos à saúde a longo prazo. Então, eu, enquanto instituição, também posso doar para fazer também o meu marketing nisso, né? Então, que ferramentas a gente vai construir, professora Mônica e Rolando, para a gente poder também não ir de encontro àquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, a legislação brasileira preconiza e o Guia Alimentar para a Alimentação Brasileira também enfatiza, né? Então, são essas questões que eu penso que são importantes a gente também estar nessa linha desse debate da lei de doações. Vamos lá, professora Mônica, quer falar? Eu posso falar. Vamos lá. Bom, então, Jean, eu achei ótimo você abordar essa questão, muito importante, porque a gente não está falando só de quantidade, a gente tem que falar de qualidade dessa alimentação. E aí entramos, né, nos deparamos com esse problema que você mesmo colocou, dos alimentos ou produtos ultraprocessados, né? Tem gente que prefere falar que é produto porque aquilo não seria nem alimento, né? Realmente é uma situação difícil. Imagina você, banco de alimentos, recebe um telefonema de uma indústria, fala, olha, eu quero doar 500 litros de refrigerante, né? E você vai né, oferecer esses 500 litros de refrigerante para as pessoas, né, para tomar de manhã, de tarde, de noite. Esse é um outro problema também, vamos dizer assim, e que ressalta o caráter complementar das doações de alimentos. Né? A gente fala em alimentação saudável, né, em doação de alimentos, é sempre pensar no sentido da complementação da alimentação das pessoas. Porque realmente banco de alimentos, né, ou qualquer alimento de doação, não vai ser capaz de prover a alimentação exatamente adequada para as pessoas. Né? Não só pelas questões de cultura alimentar, né? Porque cada pessoa, cada família, né, tem o seu jeito de comer, de preparar seus alimentos, mas também por essa questão de que muitas vezes a gente se depara com alimentos que não são que consumidos assim em grande quantidade, eles podem causar doenças. Essa é uma questão importante para ser objeto de regulação, né? Uma regulação da lei, aí de explicitar melhor o que seriam esses alimentos, né? Também poderia ser um caminho. Perfeito, professora Mônica, Leandro, Jean. Acho que o debate está bem favorável e deixando bem claro as inúmeras intervenções que nós poderemos ainda ter na questão de uma legislação, de uma regulamentação. Porque é bem interessante quando se diz, no parágrafo 2º do artigo 1º, que as doações de que se trata esta lei, ela poderá ser feita diretamente com colaboração do poder público, ou por meio de banco de alimentos, de outras entidades. Mas para se ter essa
Acho que travou, Nádia. Acho que Paula, travou o seu... a internet não está muito favorável. Bom, vamos lá. Com relação à questão da regulamentação, deixa eu fazer uma fala aqui, que é o seguinte: isso é muito mais próximo do direito administrativo, do direito constitucional, do que qualquer outra coisa. A gente vai falar de efetividade de aplicação de uma lei. Para que a gente dê a aplicabilidade, eu preciso regulamentá-la. Pela Constituição, a regulamentação é feita pelo chefe do Poder Executivo. E aí o chefe do Poder Executivo pode, ele não está obrigado, ele pode produzir um decreto. Esse decreto normativo ou regulamentar, ele vai regulamentar o texto de lei. Ele não vai poder ir contra o texto de lei, mas ele vai descer a minúcias daquilo que é necessário minimamente para a aplicação de uma lei. Essa é a figura que a gente tem do decreto normativo ou regulamentar. Isso tem que acontecer em âmbito federal. A lei está em vigência aí há quase 2 meses. Ainda não temos um decreto regulamentando. Também é uma verdade, né, eu estava conversando com a professora Mônica ontem, que essa lei foi sancionada quase que num sistema automático pelo presidente da República, porque a falta de vontade do governo federal em relação a esse tema nesse momento é gigantesca, né? Veja que o Conselho, em âmbito nacional, em âmbito federal, foi extinto. Então, se foi extinto o Conselho em âmbito federal, não há vontade do governo federal que haja uma preocupação com segurança alimentar e deixa nas mãos de cada estado. Mas vem um projeto de lei de um ex-presidente da República, que é do Fernando Collor, a toque de caixa, aprovado aí em poucos meses por conta da pandemia, e proporciona agora uma regulamentação em termos de lei, né, texto legal, para que a gente possa fazer a interpretação da norma jurídica contida ali dentro. Então a gente vai fazer a interpretação da norma ali contida, mas a gente percebe que precisa, que além da interpretação que a gente faz, além da hermenêutica jurídica em relação ao texto de lei, a gente precisa também de uma regulamentação infralegal, no caso aí, por um decreto. Decreto esse que não veio e talvez nem sei se vem tão cedo. A menos que comece a haver cobrança das instituições em relação ao governo federal que se faça isso, para descer a minúcias daquilo que é necessário. Aí, uma vez regulamentado, a gente vai ter aí os detalhamentos de como vai se dar, inclusive os aspectos de fiscalização, né, em cima de tudo isso. Aí talvez até as vigilâncias sanitárias também fazer esse papel junto com os conselhos de cada um dos estados a respeito desse assunto, de forçar a situação para que haja efetividade na normatização infralegal. Bom, um outro ponto que pode acontecer também, né, professora Mônica, é a eventual aprovação em âmbito estadual de leis que trate do assunto, né? Então, uma outra possibilidade que a gente tem é que, por exemplo, a gente está aqui numa conversa com vocês que são do Conselho do Rio Grande do Norte. O Estado pode também produzir um texto de lei. Obviamente que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte pode fazer uma lei. Essa lei, ela deve obedecer minimamente o que consta na lei federal, aí é uma questão também para que não haja um conflito de conteúdo normativo, mas, acima de tudo, que essa produção legislativa, ela desça a minúcias, a detalhes, porque você tomar mais cuidado numa lei estadual do que uma lei federal, é até comum isso acontecer, né? A professora Mônica, há tantos anos na área ambiental, com a sua formação toda na área ambiental também, pode confirmar isso, que no direito ambiental é muito comum que nós tenhamos uma legislação minimamente, que restringe minimamente situações aí jurídicas necessárias, mas que vai ter o aprofundamento onde? No âmbito estadual. Isso é comum acontecer quando nós temos uma competência comum, conforme preconiza lá o artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal. Então, a gente tem que olhar para isso como uma questão muito importante, né? Pois não, professora Mônica? É que tem que ser no Estado mesmo, porque o Estado está mais perto das particularidades, né, da população, né, das situações que eles estão vivendo. Então, essa questão de alimentos também, né, um dos aspectos que chama atenção nessa questão da segurança alimentar e das doações é que, por exemplo, no Brasil, a gente tem, vamos dizer, uma distribuição de bancos de alimentos e de necessitados meio que inversa, né? Assim, na região sul e sudeste tem muitos bancos de alimentos, né? E na região norte e nordeste tem menos, né? Então, isso também é outra questão que
precisa, né, por conta das particularidades regionais, seria interessante que o próprio Estado tivesse sua própria lei. Professores, é exatamente essa a nossa finalidade, que quando eu encontrei você no Jurispresso, né, foi assim, o Jean foi quem, vamos dizer assim, compartilhou aquela live, e eu, assim, cheia de atribuições, digo, não, mas essa live é importante. Então, quando eu vi a discussão, é uma novidade, é uma lei que nós tínhamos um anseio dela, mas a gente não saberia como isso ia acontecer. Já que ela chegou, o desejo do nosso Estado é que o Conselho é propositivo. Nós também temos essa missão de elaborar projetos de leis para levar para o governo do Estado. E nós vamos, sim, né, tentar fazer um grupo de trabalho no Conselho, convidar, como nós convidamos hoje para a live, a Brasel, nós convidamos a FCDL, nós convidamos o SEBRAE, nós convidamos uma rede, né, de empresários, da indústria, as panificadoras, e vamos ampliar, né, esse debate, porque interessa a toda a sociedade. Né? Então, assim, é esse o nosso propósito, elaborarmos uma legislação, como eu disse, nós estamos mais próximos das especificidades locais. Então, nós não vamos ferir a legislação, mas sim, quando diz aqui que poderá, então nós vamos poder. Poderá ser com poder público, então vamos poder. Né? Então, assim, deu as condições à legislação de procurar os caminhos, como o Roleandro já tinha colocado anteriormente. E, assim, com muita propriedade, colocou essa questão de também abordarmos, podemos até pensar em fazer junto com o CE, com o Jurispresso, uma carteirinha, alguma coisa assim, informativa, para nós divulgarmos isso junto às empresas, às indústrias, e tentar dar visibilidade, publicidade a essa legislação, que, como já foi dito aqui, não foi discutido com a sociedade, então ela é desconhecida, e é tão importante, né? Muito importante, como também vocês falaram aqui e repetiram. Nós estamos falando em um combate à fome, a questão de pessoas de vulnerabilidade, a questão do desperdício. Então, é uma temática, assim, bem interessante. A gente tem vários campos para trabalhar e para atuar. E aí, a gente aqui, coloca aqui para vocês, né, que vocês colocaram, que os recursos, né, legais, os estados e municípios devem constituir a aplicação dessa legislação. Então, assim, eu estou bem, né, convicta, acho que os participantes aqui que estão curtindo pelo nosso Instagram, pelo nosso Face, pelo Instagram de vocês, Jurispresso, que nós divulgamos também o Instagram de vocês, que isso vai ficar sendo divulgado sempre, e que, assim, gostaria que vocês, né, colocassem as considerações, o que vocês, né, pensam em formar aumentar esse debate, continuar conosco nessa linha, há possibilidade de continuarmos aí juntos nessa busca da implementação dessa legislação, porque começou com vocês. Sim, com certeza. Isso é uma coisa muito importante para a gente também, enquanto uma associação aí de professores, né, de direito, que tem preocupação com esse viés social. Isso para a gente é muito gratificante. A gente está disposto a continuar esse debate, essa conversa, essa fala, e a efetividade na ação, né? E o que é importante a gente perceber, né, Nádia? Eu acho que, Jean, o importante, professora Mônica, é que leis estaduais e municipais a respeito desse assunto já foram editadas ao longo do tempo, tá? Até de maneiras similares, para que houvesse doação. No entanto, a insegurança jurídica que existia, ela permanecia, né, por conta principalmente da responsabilidade civil e até penal. E agora, esta lei especificamente é uma lei curtinha, né? A Lei 14.016 é uma lei curta, com meia dúzia de artigos, literalmente. E aí, lógico, com vários parágrafos e incisos, mas esses artigos, eles trazem para a gente, de uma certa maneira, não dá para negar, apesar do pouco debate que tem ocorrido, não dá para negar que traz para a gente, na verdade, uma tranquilidade em relação à questão da responsabilidade civil, porque a gente sabe que matéria de direito civil é de competência federal, então também tem esse outro aspecto constitucional que às vezes a gente esquece. Não pode vir uma lei municipal ou estadual e reduzir a responsabilidade civil que está no Código Civil, mas pode uma lei federal não retirar responsabilidade, porque de fato não foi retirada. O que foi dito é, cumpra regrinhas e eu vou minimizar o impacto de eventual responsabilidade civil, que foi justamente o que a professora Mônica começou falando, né? Então, a gente olhar para isso, já existiam algumas leis municipais e estaduais.
Agora é o momento de realmente buscar se, por exemplo, no Rio Grande do Norte tinha alguma lei esquecida lá, parcial, para poder ser, inclusive, revogada a respeito do assunto, né? Para se ter uma nova lei que trate sobre o assunto, né? Porque dentro desse contexto, a Lei 14.016, ela expressamente autoriza a doação dos excedentes de alimentos de consumo humano, que é aquilo lá que a gente pode chamar de sobras limpas, né? E justamente essa é a ideia. E a partir do momento que os estabelecimentos ficam expressamente autorizados a fazer a doação dos alimentos, bom, muito bem. E agora, como vai ser na prática? Agora vai ser na prática conforme regulamentação de lei pelo governo federal, muito devagar, não dá para esperar. Vamos então produzir uma lei em âmbito estadual e, consequentemente, já ter ali na legislação aquilo que era necessário, inclusive no eventual decreto. Né? O que você imagina aí, professora, com relação a tudo isso? Sim, eu concordo com você, é isso mesmo. A gente precisa fazer, com certeza, para dar efetividade, é necessário ter essa regulamentação. Lógico que essa regulamentação, como você mesmo, né, observou, professor Roliandro, precisa respeitar esses limites que estão nessa lei. E aí a gente entra, vamos dizer assim, numa outra questão dessa lei, que a Nádia até já começou a puxar o fiozinho, que é a questão da ampliação exagerada da irresponsabilidade. Né? Nós saímos, vamos dizer assim, de uma concepção de muita responsabilidade, né? de um mindset de responsabilidade do doador, para agora irmos para o outro extremo, que é sem responsabilidade. Né? Essa lei ela é um pouco complicada nesse sentido. Inclusive, eu já até escrevi sobre esse assunto, logo que a lei saiu, porque uma das coisas que mais chamou a atenção é o fato de que a responsabilidade ela é segmentada. Então, a partir do momento, né, segundo essa lei, a partir do momento que eu dou, eu já me livro da minha responsabilidade. Ou seja, quem recebeu tem que ir lá na hora verificar. Se não reclamar na hora, já era, né? Vamos dizer assim, eu não respondo mais, ela vai ficar com toda a responsabilidade. Tem um sentido lógico? Tem, né? Afinal de contas, se você está doando, você não vai querer ficar com isso guardado para daqui 3 anos alguém falar, olha, aconteceu 3 anos atrás, né? E tal. Você não quer, né? Você já está fazendo um ato de caridade, né? Uma liberalidade que é doar. Então, até entendo a situação de quem está doando, que queira logo extinguir essa relação. Porém, o fato de que a lei estabelece só na hipótese de dolo e verificando essa responsabilidade, né, ou a qualidade do alimento somente naquele momento em que faz a entrega, né, a transferência, né, de um para o outro, isso eu acho um pouco complicado, um pouco temerário nessa lei. Mas como eu mesma já tinha pensado, né, anteriormente, acho que quem vai ter que dar a solução para isso é o judiciário. Infelizmente, mesmo que a gente for pensar numa regulamentação de nível estadual, trata-se de uma questão que é tratada por lei federal. Então, a forma como essa lei estabeleceu a isenção da responsabilidade, a gente não vai poder mexer, né, assim, em termos de legislativos. Mas, talvez, assim, nas decisões judiciais, sim. Tá. Eu concordo, professora Mônica, que vai ficar para o judiciário, até porque a gente tem que deixar muito claro que a doação ela pode ser feita, deixando bem claro que a gente já falou, mas vamos repetir, diretamente. Então, imagina lá, final da noite, um gerente de um restaurante vai fazer doação de alimentos, por exemplo, para moradores de rua. Como vai ser a fiscalização disso na prática? Ou em colaboração com o poder público. O supermercado firma um convênio com o município para doar gratuitamente alimentos para creches públicas. Então, quem vai fiscalizar isso ainda quando for ligado ao poder público, ainda vai. E aqui o perigo maior é o diretamente em relação à responsabilidade civil. Como é que a gente vai aferir isso? Né? Por outro lado, a gente também sabe que existem organizações não governamentais que doam alimentos para pessoas em situação de moradia em rua. Né? E muitas vezes não são fiscalizadas. Veja que em São Paulo, capital, nós tivemos um problema grave recentemente de envenenamento de 2 moradores de rua.
né? E aí fica aquela situação, e era uma entidade religiosa que fazia a entrega. E aí ficou uma situação de que talvez uma pessoa que fez a entrega do alimento não seria da igreja, teria pedido para participar, e teria um desafeto, teria tido um problema de desafeto já da pessoa que recebeu a alimentação, e por isso teria envenenado. Então é um problema complicado de ordem prática, né? Quando a doação é diretamente, aí a responsabilidade civil e penal, obviamente, se houve o dolo, como já foi dito aqui, com relação à doação de algum alimento envenenado ou estragado. Não tenha dúvida disso. Agora, se a gente for participar com banco de alimentos, entidades beneficentes de assistência social certificadas, entidades religiosas, isso tudo tem que ter também a fiscalização por parte do poder público, né? Então, olhando para tudo isso, isso tudo com uma devida fiscalização, especialmente em âmbito estadual, a gente vai ter, sim, a responsabilização, né? Se não houver a obediência àquilo que a lei federal menciona. E a lei estadual, o que ela pode fazer? Ela pode fechar ainda mais o cerco em relação à questão da segurança alimentar, sem dúvida nenhuma, para proporcionar, mas ao mesmo tempo não tem que tomar cuidado para não engessar, para que haja efetividade na doação, porque a função principal dessa lei é dar tranquilidade para quem doa, e ao mesmo tempo para quem recebe o alimento. E quem recebe o alimento, que é um alimento de qualidade. E quando falo de qualidade, é que não faça ele se sentir mal. E tem um outro ponto, né, professor Amoni, a questão da pessoa poder escolher ainda o alimento, né? Ela não é obrigada a receber só um tipo de alimento, né? Foi o que o Jean comentou ali, que a fala é sempre de que a pessoa tem que ter pelo menos o ideal, o mundo ideal seriam 5 refeições, de maneira, inclusive, nutricional. A preocupação nutricional em relação à qualidade dos alimentos, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Eu acredito que, assim, esse esclarecimento aqui foi colocado, a gente está aqui com a vice-presidente do CDL Natal, né, Maria Luísa Fontes, ela é ativa, participante, também consultora do SEBRAE, a gente tem uma luta grande nessa questão do setor produtivo, e ela com certeza será nossa parceira aqui nos nossos trabalhos. Estamos também com a presença da professora Maria Raquel, que é uma defensora da sustentabilidade do IFRN, com Carla Martins, que é da DEAPLANT, que é um espaço que trabalha e discute políticas públicas envolvendo agricultores familiares, né? E aí a gente também tem a certeza que a transmissão ela foi bem feita, foi um meio escolhido que vai dar muita publicidade, vai dar muita... Nós vamos compartilhar bastante nosso diálogo. Nós vamos continuar debatendo, isso foi o pontapé, né, nós estamos iniciando realmente esse debate. Vamos, sim, apresentar um projeto de lei focado neste assunto, a legislação estadual e também municipais, porque daí, assim, penso que são todos esses, como você falou, um restaurante, uma lanchonete, os supermercados, as panificadoras hoje que todos têm o seu... sua alimentação também, seu self-service. Então, todos estão assim, poxa, terminou, o que é que eu faço com isso? Jogam fora com medo de fazer a doação. Então, acredito que, de mãos dadas, nós vamos construir uma legislação bacana, esse é o nosso propósito aqui do nosso Estado. Eu quero agora, já caminhando para as nossas considerações, né, passar aqui a palavra para a professora Mônica e depois para o Leandro, e dizer que é imensa a nossa alegria de estarmos aqui nesse debate, muito feliz, né, a gente já disse. Se vocês quiserem também falar um pouquinho sobre o Jurispress, eu sei que vocês colocaram que é um grupo de professores, mas eu acredito que isso, vocês podem também colocar um pouco sobre vocês, porque o pessoal vai dizer, poxa, não foi que a gente encontrou esses meninos, esses jovens. Então, assim, de fato, a gente está muito feliz também com a receptividade de vocês. E eu nem pensava, assim, que eu mandei só um contato, né, pelo privado de vocês, e vocês deram feedback, achei, assim, fantástico. E eu estou muito feliz o que é que essa pandemia tem nos trazido e nos ensinado, né, porque esse mundo virtual realmente nos favoreceu, e aí eu acredito que isso não vai se acabar, né, a gente vai continuar nessa dinâmica, porque vocês estão um pouquinho distante da gente aqui do Estado, mas virtualmente estão muito próximos. Então, aqui já com meus agradecimentos, mas vamos para as considerações de vocês, e o Jean também vai dar a palavrinha depois. Perfeito, então. Vamos lá, professora Mônica, quer falar primeiro para fechar? Sim, obrigada, Nádia, eu que agradeço, Jean,
pelo convite. Eu fiquei muito honrada, fiquei muito feliz, porque para quem estuda esse assunto, né, e está ali vivendo as leituras, né, e a vida dessas pessoas, né, como que elas estão lidando com essa situação, para a gente é muito gratificante ter um espaço e ver que esse conhecimento que a gente está, né, semeando há tanto tempo, ele começa a dar frutos, né? Então eu fico muito feliz mesmo, muito agradecida de ter sido convidada para participar e ajudar vocês, né, a pensar essa lei estadual, né? É assim que eu acho que realmente vai ser construída uma política de segurança alimentar nesse país, né? Ela não é só vindo de cima para baixo, mas principalmente dos municípios, né? É de baixo para cima, né? E eu só posso agradecer mesmo essa oportunidade e esperar que vocês tenham muito sucesso nessa busca, né, de uma lei nova. Para quem trabalha com isso, realmente é preocupante a situação do Brasil sair do mapa da fome, né, quer dizer, voltar para o mapa, é inconcebível, né, a gente vê tanto alimento sendo desperdiçado, e a gente que é do direito também se sente um pouco, vamos dizer assim, amarrado, né? Porque as pessoas do direito, elas acabam chegando sempre por último no problema, né? O problema ele se instala, aí chamam o direito e falam: direito, resolve aí o problema que se instalou, né? Cria uma regra para resolver. Então isso gera uma certa frustração, mas por outro lado também é muito bacana a gente poder estar trabalhando para construir uma solução, né? Então é isso. Queria só agradecer mesmo a participação e gostaria de, se vocês precisarem, mais outras vezes, nós estamos aí. Sim, e aí só para fechar mesmo o que a professora Mônica está falando, né? Veja, como ela disse, né? A gente está preocupado, o direito sempre vai socorrer de maneira posterior. Primeiro as coisas acontecem na sociedade e logo na sequência o direito tem que correr atrás. A questão da fome, eu achei interessante que, por fim, a questão da fome no Brasil ela é algo premente novamente, nunca deixou de ser, mas a questão de estar no mapa da fome ou não é muito preocupante. O programa Fome Zero, logo lá no ano de 2003, quando o presidente Lula assumiu o primeiro mandato dele, foi uma questão prioritária, e ao longo dos mandatos dele, o Fome Zero nunca foi o que foi prometido, mas também teve seu grau de importância para poder tirar o Brasil do mapa da fome. A situação econômica no país foi favorável até 2013, foram 10 anos aí de uma luta econômica, uma mudança econômica no país, uma evolução econômica no país. Claro que tudo tem um custo, e acabou existindo um custo alto logo ali na frente, infelizmente, tudo aquilo que a gente viu como desdobramento, mas no final das contas, a economia já não vinha bem, a gente já vinha numa recessão, e recessão é quando a crise se alastra por mais de 2 anos, e de repente agora uma crise mundial por conta do coronavírus, né? O que impacta diretamente na economia do país. Nós tínhamos, no final do mandato da Dilma, quando ela sofreu impeachment, aproximadamente aí 10 milhões de desempregados, subimos para 12,5 com o Temer, chegamos aí agora a uma estagnação nesse número, né, de 12 milhões e meio de desempregados no país no começo do mandato do Bolsonaro em 2018, mas também é muito claro para a gente que nesse pós-pandemia os dados apontam para aproximadamente 39 milhões de desempregados no Brasil, de perda de emprego formal. O que vai significar que agora, nesse momento no país, vai se ter uma fala muito forte do chamado empreendedorismo, que é uma tremenda mentira, porque empreender não é você se tornar, pelo amor de Deus, nada contra, não é isso não, é o contrário, necessidade. Se tornar Uber, se tornar entregador do Rappi, entregador enfim, vou produzir brigadeiro em casa para poder vender, vou fazer comida em casa para poder fazer a venda para os vizinhos. Gente, isso não é empreendedorismo, isso na verdade é necessidade, é emprego informal. E informalidade muitas vezes significa ilegalidade. E todo esse contexto agora com a pandemia, chegarmos ao final do ano com 39 milhões de desempregados e pessoas que vão deixar de procurar emprego formal, né? A reforma trabalhista em 2017, no final de 2017, ele entrou em vigência em novembro de 2017, já foi um baque para a questão do número de empregos formais. A informalidade é muito grande, a renda está achatada, estudos apontam
que, e aí quando eu falo inclusive a fonte, eu estava lendo a revista Exame, que é da editora Abril, de 10% de redução da capacidade de remuneração do brasileiro, isso já é no âmbito geral, ou seja, vai ter um impacto, mesmo quem está empregado, que tenha uma certa estabilidade, tirando quem eventualmente seja concursado, e que não haja redução neste momento de valores, mas vai deixar de ter reajuste nos termos da inflação, mas o impacto nesse momento de 10% já na renda do brasileiro. Agora, se a gente pensar que a maioria das pessoas recebem salário mínimo, impactar isso em termos de perda de capacidade de consumo significa não ter alimento, não ter o básico, não ter comida. Então, todo esse contexto, e aí gera a miséria. Por isso da importância dessa lei de doação, por isso da importância que os estados se preocupem também em legislar sobre isso, para que os dois lados estejam seguros. Quem é da ponta da doação, que se sinta à vontade. Quem está do lado da recepção, de recepcionar esses alimentos, que possa ter recepção com dignidade. Eu acho que é a soma num contexto de fatores. E com relação ao Júri Expresso, nós estamos lá com os professores de direito dentro de uma página do Instagram e do Facebook, e também temos no YouTube as lives gravadas lá, que a gente faz as lives quintas-feiras, sempre às 17 horas, para que a gente possa ter nosso público cativo lá, para assistir os mais variados temas que envolvam sempre o direito e aspectos sociais. A preocupação nossa é nunca desvincular de aspectos olhando para os mais vulneráveis, para os mais necessitados, porque se tem alguma coisa que está na veia dos professores que participam do Júri Expresso, é isso, que a gente tenha, sim, essa visão para os mais necessitados. É claro que a gente faz críticas a determinados sistemas econômicos adotados ou situações existentes no mundo do direito, justamente para construir, para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. E o direito vai ter que contribuir com isso, e a gente espera estar contribuindo com vocês, inclusive, e estamos à disposição para continuar nossas conversas, tá bom? É isso. Perfeito, professores. Vamos conversar agora com o Jean, nosso presidente. Parabéns. Depois eu faço o encerramento. Vamos lá, Jean, com você a palavra. Nossa, assim, então, tantos comentários, tantas questões, né, que a gente está acompanhando aqui, e estou anotando também muitas questões. Está sem voz, Jean. Ah, tá. Desculpa. Está desligado o microfone, Jean. Agora foi. Então, assim, tantos comentários, né, tantas interações importantes, né, que a gente está acompanhando, quantas anotações eu estou fazendo aqui, que eu percebo que ela vai no sentido de fazer conexões com outros universos, né, dessa lei de alimentos, né, de preocupações, mas também de possibilidades de potencialidade, né. E aí me preocupa muito essa questão desse momento da pandemia, né, como a gente já havia falado, de que crescem também, né, as ações de solidariedade, e elas são extremamente importantes nesse momento, a solidariedade, né? É um aspecto importante, é um indicador de uma sociedade viva, né, onde você tem a solidariedade com aqueles que estão mais vulneráveis e que precisam. E aí eu destaco aqui, no nosso estado, a situação da população indígena, dos quilombolas, a situação dos grandes bolsões de pobreza, da população de rua, né, do público que vive em situação de insegurança alimentar e nutricional, historicamente já é uma luta nossa, né? Os pescadores e pescadoras artesanais, as marisqueiras e tantos outros segmentos que estão envolvidos nessas questões da vulnerabilidade social em meio aos povos e comunidades tradicionais, em meio a segmentos específicos, né, que são portadores de doenças específicas e que necessitam de um suporte, né, no caso da alimentação, para a sua dignidade, né, para garantir esse direito humano à alimentação adequada e saudável. Mas, nesse momento da pandemia, nos preocupa, né, todas essas ações, porque ela também pode ser uma enxurrada, pode ter uma enxurrada, né, de alimentos ultraprocessados, né, dentro dessa população já tão fragilizada, né, do ponto de vista social quanto do ponto de vista nutricional. Então, isso nos deixa bastante preocupados. Mas também vejo que são oportunidades de se potencializar circuitos curtos de produção e consumo, onde você tem uma ponta extremamente importante da agricultura familiar, onde você tem empreendimentos da economia solidária, cooperativas, né, importantes, articuladas, capazes de gerar alimentos de verdade e de
acabar, né, com uma ponta também bastante descoberta desse sistema alimentar, que é o desperdício de alimentos. Isso é um fato. O Brasil também é um dos países que tem maior índice de desperdício de alimentos, né, e é uma ponta desse sistema alimentar, às vezes pouco explorada, né, mas é uma quantidade de desperdício bastante grave. Mas, com essa lei de alimentos e com os processos que a gente vai construir aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu acho que a gente já tem luzes, né, para que a gente possa fazer uma interação importante com o Poder Legislativo do nosso estado e fazer a nossa proposição enquanto conselho de uma regulamentação capaz de minimizar esses pontos críticos que essa live também trouxe para a gente, né? Alertando, aprofundando a temática. Acho que o Conselho cumpre o seu papel, assim como o Júri Expresso, né, de aprofundar a temática e de seguir para que a gente tenha luzes, né, com relação às medidas possíveis de serem tomadas. Mas numa perspectiva de garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável. Nós não queremos qualquer comida. Nós queremos comida de verdade, do campo e da cidade, né, capaz de gerar, de nutrir as pessoas com comida de verdade, mas também de gerar processos inclusivos, né, de produção, de consumo, de abastecimento, da cadeia toda de desperdício. Né? Então, a gente quer fazer com que a gente tenha, de fato, segurança alimentar e nutricional, conforme a gente historicamente lutou para que isso aconteça. Né? Então, comida de verdade no campo da cidade é o que a gente tem pregado desde as últimas conferências. Né? E nesse momento em que a gente está vivendo de pandemia, a gente precisa ter força, esperança, capacidade de superar todos esses desafios postos. Aquilo que o professor colocou com relação ao Fome Zero, eu que participei do processo também, né, lá atrás, eu acho que a gente precisa da mesma força, da mesma energia e da mesma capacidade de superação para que a gente possa superar esse quadro de volta da fome, do aumento da miséria, né, e de todas essas desigualdades sociais que estão aí. É por meio da solidariedade, da força conjunta que a gente vai ser capaz de superar isso à luz do que nós construímos, né, olhando para esse nosso passado recente, de saída desse mapa da fome, e também da capacidade que a gente tem de superar os desafios e sair desse mapa da fome novamente. Queria agradecer a vocês, professores que estavam aqui conosco, e a todos vocês que estão aí em casa, né, nos ouvindo nessa tão importante mensagem, tão importante live que a gente está construindo junto. Gratidão, viu, Nádia? Você, enquanto debatedora, você arrasou, como diz o outro, né? Arrasou. Foi mesmo. Nessa condição que você Nós trouxe. Obrigado. Nós arrasamos. Nós construímos aqui uma equipe, né, um núcleo já de trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Os professores serão nossos convidados, eternos convidados. Não podemos também esquecer da Larissa, que foi nossa parceira da Júri Expresso. Ela não está aqui presencialmente no virtual, mas no coração ela já mandou um monte de foto aqui que eu já vi. Então, assim, a gente também tem a nossa colega Larissa, que em breve estará conosco em outros temas. Eu quero aqui também registrar Nádia, que nós tivemos a participação. Oi? Também queria agradecer a nossa Larissa aqui do Conselho, né, que prontamente, voluntariamente... Sim, uma confusão atrás. Mas... Então, enfim... Então, também nós estamos também nessa certeza que todos que participaram conosco são, como vocês dizem, têm paixão pelo tema. Igual os professores do Júri Expresso, eu me identifiquei muito, porque nós estamos exatamente nessa condição. Eu também fui do Fome Zero, eu fui lá do talher, eu fui lá do começo de tudo, dessa história toda, e eu fui mais atrás. Eu sou do Comunidade Ativa, né, lá atrasinho mesmo, quando a gente trabalhava planejamento nos municípios para trabalhar a questão da organização local. Então, eu também tenho um pezinho no Sebrae, onde você falou do empreendedorismo. Realmente, empreendedorismo não é você deixar sua profissão, como eu tenho uma amiga minha que é economista, não conseguir mercado de trabalho e está fazendo biscoitos. Não que não seja íntegro, não que não seja legal, mas ela tem uma profissão, ela fez uma faculdade, ela estudou, ela tem competência para estar em outros mercados. Eu acho que foi bem isso que você quis colocar. Então, são pessoas com níveis, né, bacana aí, pessoal saindo do país,
porque não existe um mercado de trabalho contínuo aí com o que ela estudou, se dedicou anos de estudos. Então, a gente realmente tem que lutar por um país melhor, um país mais justo, um país mais igualitário, com mais sensibilidade. A gente está vendo realmente que o brasileiro tem no DNA a questão das doações, a gente vê as lives, a gente vê que o pessoal está doando, então precisa sim ter uma política séria, pessoas que, como a gente colocou aqui na live, pessoas que saibam o que estão dando, não resto. Eu gostei do nome que você usou, que é a questão não é lixo, é sobras limpas. Gostei muito, anotei aqui. Então, são sobras limpas, adorei. Vou aqui usar muito nas minhas lives. Então, as sobras, né, limpas, e vamos trabalhar com essa certeza que não precisa ter esses 821 milhões de pessoas passando fome no nosso mundo. Precisa, sim, ter pessoas sérias, comprometidas e sabendo que até o consumidor, quando deixa resto na sua comida, deve pagar por aquilo, porque nós não devemos deixar resto em canto nenhum, porque tem muita gente passando fome. Então, a mensagem que eu tenho aqui para deixar ao final é que eu estou muito feliz com essa live. Quem me conhece sabe que eu estou passando um momento muito difícil na minha vida, mas eu não podia deixar, eu pensei até em adiar, mas eu acredito que para mim isso é um ganho muito grande, porque eu vou estar ajudando muitas pessoas a pensar e a gente replicar e contribuir para um mundo melhor, para a vida dos nossos potiguares melhor. Então, assim, estou muito feliz. E obrigada por vocês todos por estarmos aqui nessa tarde maravilhosa, trabalhando e discutindo essa temática. Parabéns a todos. Podemos, né, se despedir a todos presentes, a todos que contribuíram, e vamos seguir a gente nas redes sociais. Sim, com certeza. Instagram. Vamos sim. Tchau, Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Até mais. Oi?